Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos agora o capítulo 5, cujo título é O Clima. Na página 28 temos a representação de uma tempestade. O tempo, ele varia conforme o dia. Existem dias mais ensolarados, dias mais chuvosos, e essa variação de tempo é o que nós vamos estudar nesse capítulo. Na página 29, nós temos o título Fatores do Clima. Os fatores que influenciam na formação do clima são dois, os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Os fatores astronômicos, eles estão relacionados com a movimentação da Terra, foi assunto estudado na última aula. Já os fatores terrestres vão ser o nosso alvo de estudo agora. Na parte de cima da página 29, temos uma figura que representa a incidência de raios solares na Terra. Se você prestar atenção, você vai ver que na região mais central do planeta, a incidência é direta e a radiação solar percorre um menor caminho para chegar até o planeta. Já na parte do polo, a incidência de radiação solar ela não é direta, ela é oblíqua, e a radiação solar percorre um caminho maior. Isso faz com que locais que fiquem na linha do Equador tenham uma incidência de radiação solar maior e maiores temperaturas, e locais mais afastados tenham uma incidência de radiação solar menor e tenham uma amplitude maior de temperaturas. As temperaturas mais altas e as mais baixas apresentam grande diferença entre si. Em relação aos fatores terrestres, vamos começar com latitude e altitude. A latitude marca, então, a distância de um local em relação à linha do Equador. Vire na página 30. A figura na parte superior ela é semelhante à figura da página 29, pois ela dá uma indicação da chegada dos raios solares até o nosso planeta. Quanto maior a latitude, significa que mais afastado da região central, ou seja, mais afastado da linha do Equador, está determinada localidade. Locais que ficam em altas latitudes, ou seja, que ficam mais próximos aos polos, têm uma menor incidência de radiação solar. Locais que ficam em baixas latitudes, ou seja, que ficam mais próximos da linha do Equador, têm uma maior incidência de radiação solar. Isso interfere, então, na quantidade de calor que vai fazer em determinado local. A altitude também influencia. Quanto maior é a altitude de determinado local, significa que maior é a distância vertical da pessoa em relação ao nível do mar, ou seja, mais em cima ela estará. É comum pensar que quanto maior for a altitude, maior deve ser o calor, já que está mais próximo do Sol. Isso não é verdade. Pelo contrário, quanto maior a altitude, maior é a tendência de frio. Isso acontece porque o calor está diretamente relacionado à quantidade de gases que estão ao nosso redor, que são aquecidos pela radiação solar. Quanto menor for a altitude, maior a quantidade de gases, ou seja, maior a quantidade de calor. Quanto maior for a altitude, menor a quantidade de gases, ou seja, menor a quantidade de calor. O fato de estar mais acima, mais próximo ao Sol, é até certo ponto irrelevante, porque essa altitude ela não chega a ser significativa na questão de aumentar a quantidade de calor. O segundo grupo de fatores terrestres é o relevo e a vegetação. O relevo de um local pode influenciar de diversas maneiras, como por exemplo, uma cordilheira de montanhas pode interromper a passagem do vento ou a passagem de nuvens de chuvas, modificando todo o clima de uma região. Já a vegetação influencia diretamente na questão térmica, pois os vegetais eles têm capacidade de absorção de calor, eles podem aumentar a umidade do ar e podem produzir sombras. Em uma cidade, quanto maior for a área de cobertura vegetal dentro ou próximo dessa cidade, maior é a tendência dessa cidade não ser muito quente. Cidades que tenham muitas construções e tenham pouquíssima vegetação tendem a ter uma temperatura muito mais alta, com a ocorrência de fenômenos chamados ilhas de calor. Na página 31, temos o próximo grupo de fatores terrestres, que é a questão da maritimidade e da continentalidade. Grandes corpos de água, eles tendem a absorver calor e perder calor com mais dificuldade, ou seja, a sua variação térmica é menor. Por isso, locais que ficam próximos a grandes corpos de água tendem a ter uma variação menor de temperatura. A diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima não é tão marcante, não é tão grande. Já a presença de locais que não tenham a presença de grandes corpos de água, fiquem apenas em regiões de solo, passam pelo fenômeno de continentalidade, que é o inverso do fenômeno anterior, que se chama maritimidade. O fenômeno da continentalidade, ele produz grandes amplitudes térmicas, ou seja, o solo ele consegue absorver calor com grande facilidade, consegue perder calor com grande facilidade, fazendo com que a diferença entre as maiores e menores temperaturas seja muito grande. Um exemplo são os desertos, que durante o dia podem ter temperaturas de mais de 40 graus e durante a noite podem ter temperaturas negativas. Tudo isso devido à ausência de grandes corpos de água em suas proximidades. Outro fator é a circulação atmosférica. Na parte de baixo da página 31, temos um esquema que representa a produção de correntes de convecção. Nas correntes de convecção,
o ar quente esquenta e sobe, e o ar frio esfria e desce. Esse é um movimento cíclico. Então, o ar quente sobe e ar frio desce. Essas correntes de convecção, elas estão relacionadas ao movimento das massas de ar. E esse deslocamento dessas massas de ar, eles criam o vento, o fenômeno que nós conhecemos como vento. Virando a página, lá na página 32, temos uma figura que mostra o esquema de circulação geral da atmosfera. Essa movimentação das massas de ar, ela propicia Essa movimentação das massas de ar pode acabar formando um aglomerado de gotículas de água, as nuvens, e essas gotículas de água, quando se juntam, pode acabar se transformando em gotas de chuva, que são maiores e mais pesadas. Essas nuvens de chuva, elas são transportadas de acordo com a movimentação das massas de ar. E para que ocorra sua formação, é necessária a evaporação da água, que sobe do local onde ela está evaporando até chegar a uma grande altitude e volte ao estado líquido. Essas nuvens, elas podem ser carregadas então por diferentes regiões do planeta, algumas distâncias são até bastante grandes, tudo por conta da movimentação das massas de ar. Virando a página, na página 33, temos um fenômeno parecido com a circulação atmosférica, que é a circulação oceânica, ou seja, a circulação da água dos oceanos. Essas correntes, elas podem ser correntes de superfície, que tem a influência do vento, ou elas podem ser correntes mais profundas, que têm a influência já da salinidade e da temperatura da água. Essas correntes se espalham ao longo de todo o planeta e elas também influenciam na formação das chuvas. Esta figura na página 33 aponta algumas das principais correntes oceânicas que nós temos ao redor do nosso planeta. Virando a página, na página 34, nós temos algumas atividades referentes a esse assunto, e na página 35 temos um pequeno experimento para representar o aquecimento terrestre e aquático. Esse experimento requer que você tenha 2 potes de plástico pequenos, meia xícara de água, meia xícara de areia e um termômetro. Em um dos potes você vai colocar água e outro você vai colocar areia. Coloque os 2 potes dentro da geladeira até que fiquem gelados, depois retire e coloque debaixo da luz do sol por 15 minutos. Com o termômetro meça a temperatura de cada um. Você consegue perceber alguma diferença? Virando a página, na página 36, temos mais alguns exercícios referentes ao assunto previamente estudado. Pessoal, nos vemos na próxima aula. Até mais.